Muito interessante que a gente possa estar por aqui, muito interessante que a gente possa dividir as nossas posições para acrescentar, sem termos a ideia de sermos donos da verdade, inclusive nos gostos que temos, hein? Inclusive nos gostos. O gosto é de cada um, a vontade é de cada um, a escolha é de cada um e ninguém tem que ter prioridade sobre o outro. A informação, ela é prioridade. Agora, os nossos gostos, as nossas posições, não. Cada um tem a sua, cada um defende a sua e todas têm que ser respeitadas. A questão é respeitar a posição contrária, respeitar o gosto contrário, é mais ou menos por aí que a banda toca. Nessa transição com o Datena, estava tentando colocar aqui uma coisa que me incomodou profundamente ontem em relação ao Marinho. Por quê? Porque o Marinho é o melhor jogador do Santos. É a referência do Santos, deste jovem time santista que tem uma média de idade bastante baixa e muito qualificada, e tem Marinho, Soteldo, Lucas Braga como jogadores de referência. Agora, é interessante que todos sejam tratados de maneira profissional, mas que hajam de maneira profissional também. Por quê? Porque eles cobram profissionalismo de todo mundo, mas na hora H, quando se sentem um pouquinho ameaçados, alguns casos ou alguns jogadores, sem jamais generalizar, porque toda generalização é burra e injusta, alguns deles se sentem no direito de sair chutando latinha, de sair desrespeitando o companheiro que está entrando no lugar dele e desrespeitando principalmente o treinador. Eu já disse aqui que eu sou veemente nessa história. Eu, treinador de futebol, vou chegar no vestiário, logo depois da partida, independentemente do resultado, vou fechar a porta, reunir todo mundo e vou dar uma chincalhada pra cima do cara que me desrespeitar na saída, vou colocar ele na parede e doa a quem doer, inclusive para que todo o elenco entenda que isso não vai se repetir. O cara pode ser quem for, ele tem que respeitar primeiro a decisão do treinador, depois ele pode até questionar. Acabou o jogo, no dia seguinte ele chama o treinador de lado, professor, aconteceu assim, 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 não concordo por isso, 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 mas com o foco, com o holofote sobre ele, esse desrespeito, ele passa por falta de profissionalismo, por desrespeito ao companheiro de trabalho, porque tem alguém entrando no lugar dele. Então, o que é que você se sente? Você se sente de outro planeta que não pode ser substituído por um companheiro de trabalho seu? E aí passa principalmente pelo desrespeito ao treinador de futebol. Porque como é que fica a cara desse treinador de futebol quando ele vai cumprimentar um jogador que é referência e esse jogador saia por aí chutando latinha, virando a cara, só falta empurrar o treinador. O resto ontem o Marinho fez. Depois acho que até se arrependeu porque voltou do vestiário e ficou acompanhando o resto da partida no banco. Agora, precisa ser chamado a atenção. Principalmente um cara que eu defendi aqui a temporada toda anterior, essa temporada aqui avançou para 2021, mas era a temporada de 2020, eu defendi a convocação do Marinho para a seleção brasileira. Então eu fico me perguntando se o Tite estava correto quando não convocou o Marinho. Por quê? De repente o idiota sou eu. Porque um jogador de futebol, para ser convocado para a seleção brasileira, ele precisa ter os atributos futebolísticos, mas ele precisa ter também uma consciência mais plena do que ele representa como jogador de futebol. Por quê? Porque durante uma Copa do Mundo, um erro crasso cometido por um jogador, às vezes não dá para ser recuperado. Às vezes custaria caro a uma seleção brasileira, custaria inclusive a possibilidade de um título que pode ser extirpado a partir do momento em que uma seleção brasileira seja eliminada em quartas de final. E não é numa partida de mata-mata, é numa partida de apenas mata, ou seja, num só jogo tudo pode ser definido. Então como é que você vai contar com um jogador que você não pode confiar no psicológico dele? Então você já tem o Neymar, que tem um pouco de problema em relação a este nervosismo exacerbado que também pode colocar a seleção brasileira em risco. Só que o Neymar joga 10 vezes mais do que o Marinho. Então, em algum momento, até entendo que a seleção brasileira possa estar próxima de ser refém, mas do Neymar. A seleção brasileira não pode ser refém do Marinho. E aí como é que fica a minha cara
quando eu defendo a convocação do Marinho para a seleção brasileira? Em que pé estamos quando você defende a convocação de um cara que tem futebol para estar na seleção, que tem qualidade para estar na seleção, que tem personalidade dentro do campo para estar na seleção brasileira, só que infelizmente quando ele é substituído, ele não tem capacidade de entender, até pela inteligência, que naquele momento a sua substituição era muito produtiva, não só para ele, que vai poder descansar para a próxima partida, como principalmente para o grupo, para o time, já que a classificação do Santos estava praticamente ou totalmente assegurada para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Esse tipo de situação, ela precisa ser colocada às claras. Esta situação, ela não pode repetir. E ainda ao longo do programa de hoje, vamos ouvir Ariel Roland a respeito deste assunto.